Atenção Brasil, atenção católicos, evangélicos e espíritas, atenção todos. A partir de agora, milhares de pessoas estarão aproximando-se de Deus. Venha você também unir a sua fé com este povo que crê no poder do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este é o seu momento. Esta é a Igreja Internacional da Graça de Deus em seu lar. E com vocês, a bênção de Deus. Iniciando a nossa programação de hoje, vamos estudar um pouco do nosso curso Fé. Sabemos pela palavra de Deus que o povo sofre porque lhe falta conhecimento. Pedimos que você preste atenção ao que o Espírito Santo lhe revelará dentro da palavra de Deus. Dividimos o curso Fé em módulos, e cada módulo se divide em lições, nas quais o missionário R.R. Soares exporá as verdades eternas na sua profundidade, mas com uma simplicidade tão grande que todos poderão entender. Vamos ao curso Fé. Muito bem, de volta ao curso Fé. Nós estamos parados na lição 33ª, é o módulo 1, Determinação. E o título dessa lição é Fatos sobre a Libertação de Demônios. E nós estamos em várias partes, inclusive algumas partes têm se dividido em subpartes. E nós estamos aprendendo sobre a atuação do Império das Trevas no meio da humanidade. É claro que nós não temos a pretensão de estudar todo o envolvimento do Império das Trevas no meio da humanidade, porque esse envolvimento é gigantesco. A onda de destruição que ocorreu no meio da humanidade quando Adão cedeu ao diabo o direito que ele tinha, a autoridade, quando o diabo, mentindo para Adão, ganhou esse direito, quando Adão pecou. Então é grande essa destruição, e não dá para a gente estudar tudo, mas nós estamos estudando alguma coisa aqui e acolá, aprendendo com o nosso Deus, coisas que pertencem a nós, fatos que nós temos que descobrir, que temos que aprender. Nós vimos ainda há pouco, nas partes anteriores, que o Império das Trevas, o espírito imundo, quando ele sai de uma pessoa, ele tenta voltar depois. Jesus não disse se ele leva um dia para fazer essa tentativa, 6 meses, 10 anos, ou se ele faz várias tentativas, mas uma coisa é certa, eles voltarão. Aqueles mesmos espíritos que nos perturbavam antes da gente conhecer Jesus. E nós temos que ficar de sobreaviso, alertas, porque se Jesus nos deu essa orientação, não foi por acaso que ele fez, não. Ele queria que nós soubéssemos disso. Ele queria que a gente tivesse ciente, porque é uma grande verdade. E a única maneira daquele espírito expulso não voltar é a pessoa preencher o seu coração com um novo morador, que é Jesus, a palavra de Deus. Enquanto a pessoa não preenche, ou se ela preenche temporariamente, numa hora de uma crise, na hora de um problema, ele vai para a igreja, ele ora, ele busca, ele começa a usar a palavra de Deus. Aí as coisas começam a funcionar. Depois ele esquece a palavra de Deus. Muitas pessoas, porque prosperaram, eles acham que não precisam mais de Deus. Ao contrário, mais eles deveriam buscar o Senhor e mais eles deveriam se estabelecer sobre a palavra de Deus. O Espírito de Deus, a palavra de Deus nos garante que o demônio vai voltar. E se a pessoa abandona a palavra, ele estava na miséria, ele veio para a igreja, Deus melhorou, ele se levantou e foi embora. E ele então esqueceu da palavra, não tem mais um morador. Porque o morador não quer dizer que ele vai ficar permanente. Ele fica enquanto ele é bem-vindo. Quando a pessoa resolve ofendê-lo, a pessoa resolve praticar o que não serve, guardar no seu coração aquilo que não serve. Porque imagina como é que Jesus pode morar num coração que está guardando ira, está guardando ódio, um coração que está cheio de revolta, um coração que está cheio de desejos pecaminosos. É impossível Jesus morar. Aí a pessoa, o Senhor Jesus tem que se retirar. Ele insiste, ele mostra daqui a acolá. O coração fica vazio, o espírito imundo vem, vê que está vazio, e ele vai e busca mais 7 demônios piores do que ele. Ele volta, o antigo morador
volta. E ele traz 7 companheiros para fazer uma destruição completa. E Jesus disse: assim vai acontecer com esta geração má e essa geração perversa. Mas hoje nós estamos na parte de número 11, é a 11ª parte, da lição 33, cujo título é: As divindades das nações são demônios. Muitas pessoas, às vezes, quando a gente fala dessa maneira, eles acham que nós somos muito radicais, porque, afinal de contas, muitas nações têm as suas maneiras de adorar a Deus, seus modos de chegar a Deus, o que não é completamente verdade. Nós já temos visto que caminho errado leva a destino errado, e nem todos os caminhos levam a Deus. E quantos caminhos levam a Deus, missionário? Bem, você pode contar na ponta do dedo, você não vai encontrar, a não ser um. Só um caminho que leva a Deus. E quando nós afirmamos que as divindades de todas as nações são demônios, nós estamos somente nos baseando na palavra de Deus. Alguém pode dizer: o senhor quer dizer que só o cristão é que será salvo? Bom, se houver a possibilidade de uma outra pessoa, uma só, que não tenha nascido de novo, ser salva, Jesus nos enganou. Porque o Senhor Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se houver um atalho, se houver uma única maneira de alguém ser salvo, Jesus nos enganou. E ora, se Jesus nos enganou, ele não merece crédito. Ele não é Deus. E ele não nos enganou. Você pergunta: missionário, o senhor quer dizer que a Índia, com quase 900 milhões de pessoas, com milhares de deuses, pessoas com vidas consagradas àqueles deuses, pessoas que fazem caridades em nome daqueles deuses, só porque elas não conhecem Jesus, elas não vão ser salvas? Não. Agora, a boa pergunta a gente deve fazer: será que eu, que estou negando o evangelho àquela pessoa, vou ser salvo? Aí é diferente as coisas. Jesus disse uma vez: porque eu tive fome, não me deste comer, tive sede, não me deste beber, estava nu e não me vestiste, preso, não foste me ver, enfermo, não foste me visitar. Então, o que Jesus queria falar com isso? É o retrato da humanidade. E nós temos que abrir os olhos, porque nós temos uma obrigação de dar o evangelho para eles. Há pessoas que o vizinho da esquerda, o vizinho da direita, o vizinho de frente, o vizinho dos fundos, está completamente no pecado. E ele não vai falar. Ele não fala do programa de televisão para a pessoa assistir, para receber uma bênção. Ele não dá um testemunho de bênção. A pessoa é curada, ela vai ao médico, o médico examina, diz: olha, você não tem mais nada, o que aconteceu? Não sei, doutor. Ou você não sabe, o seu caso era sério, eu não me enganei. E ela, em vez de dizer: doutor, foi Jesus. Não, isso eu não creio. Mas você tem que crer, doutor. Olha, eu estava assistindo o missionário Soares, que tem um programa em tal e tal estação, e quando ele falou daquela maneira, quando o missionário Soares trouxe a palavra de Deus, aquilo falou o meu coração. Ele disse que ia orar comigo e na mesma hora desapareceu. Então nós que estamos negando o evangelho para os nossos vizinhos, os nossos colegas de trabalho, os nossos conhecidos, às pessoas que estão no paganismo, temos que fazer uma pergunta: será que nós vamos ser salvos? Será que há escape para mim? Será que Deus vai ter misericórdia de mim? Porque é coisa séria. Há muita gente se enganando, achando que, afinal de contas, Deus não vai levar em conta essas coisas. Não, isso é coisa séria. Mas, missionário, as divindades daquelas nações, elas não são demônios. Bom, vamos ver a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. Deuteronômio 32, versículos 16 a 18. Aqui está Moisés no seu último cântico, dizendo o seguinte: com deuses estranhos o provocaram a zelos, com abominações o irritaram. Quando uma pessoa, em qualquer nação, ele invoca um Deus estranho,
Porque Deus não existe a não ser um, o Senhor, Criador do céu e da terra. Mas na Bíblia Sagrada, tudo que faz concorrência a Deus é chamado de Deus. Com um D bem minúsculo, só para a pessoa entender que ele está promovendo uma coisa que não é, que não existe. E atrás daquele culto pagão, daquele culto que não tem nada a ver com a Bíblia, está o próprio Lucifer, o próprio Satanás, recebendo aquelas homenagens. Então aqui diz que aquelas pessoas, com deuses estranhos, haviam provocado o Senhor a ira. Ainda fazem hoje. E com abominações o irritaram. Abominação são as práticas religiosas contrárias à palavra de Deus. Irrita-se Deus com essas abominações. Versículo 17. Sacrifícios ofereceram aos diabos e não a Deus. Aos deuses que não conheceram, novos deuses, que vieram há pouco, dos quais não se estremeceram vossos pais. Então, esses deuses que surgem da noite para o dia, e às vezes não só ele é considerado como Deus, mas é um ídolo, é um cantor, é um político, é um artista, e as pessoas fazem dele como se fosse um Deus. Isso é pecado, é grave. E o sacrifício que se fazem, as oferendas, no mundo todo, eles não fazem a Deus, porque Deus não precisa de sacrifício, Deus não quer sacrifícios. Mas essas pessoas fazem aos diabos, aos demônios. O Senhor Deus está falando isso aqui na palavra dele. Talvez você seja uma pessoa que usa fazer sacrifícios. Gosta de colocar uma vela acesa atrás da porta, ou em frente da sua casa, ou na esquina de casa, ou no portão do cemitério, ou na porta de alguma igreja. Isso aí você não está fazendo para Deus. Não, missionário, eu estou dando luz para uma alma penada. Isso não existe, meu irmão. As almas penadas que precisam de luz é aquelas que estão vivendo em nosso meio, que nós trabalhamos com elas, convivemos com elas, que ainda não saíram dos corpos. Porque o dia quando uma pessoa morre, Deus pega o espírito dela com a alma e leva a pessoa para a eternidade. Se ela nasceu de novo, o espírito dessa pessoa vai para o paraíso de Deus. E se ela não nasceu de novo, o dia vai chegar quando o Senhor vai dizer: ide, malditos para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Essa é a pura verdade. Versículo 18 diz, aqui de Deuteronômio, capítulo 32. Esqueceste-te da rocha que te gerou, e em esquecimento puseste o Deus que te formou. Olha, isso é um pecado grave. A pessoa se esquecer da rocha que gerou a pessoa. Todos nós. Não há uma pessoa que não tenha sido criada, formada, segundo o plano de Deus. O Senhor Deus precisava de mim aqui no mundo. Deus tinha uma missão que só eu poderia cumprir. O Senhor Deus precisava de você aqui no mundo. Deus tem uma missão para você que só você pode cumprir. Não há outro que pode cumprir essa missão. Quando Adão pecou, praticamente o plano de Deus ficou destruído, gorado. Mas Deus concebeu um meio de levar o seu plano a cabo. Diz a Bíblia Sagrada que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê seja salvo. Não pereça, mas seja salvo. Então Deus concebeu esse plano para que nós pudéssemos passar a ser dele. E passando a ser dele, nós pudéssemos cumprir a nossa missão. Enquanto você não se humilhar,
Enquanto você não se jogar aos pés de Cristo e não se converter e não começar a praticar a palavra de Deus, você não vai conhecer o plano de Deus para a sua vida. E enquanto você não conhecer o que Deus tem para você, você pode ser um empresário de sucesso, cheio do dinheiro. É um homem frustrado. Você pode ser o que for na vida. Você não será uma pessoa plenamente realizada, porque o Criador, a rocha que te formou, dela você tem esquecido. A palavra de Deus, ela encaixa no nosso ser. Vamos imaginar o nosso espírito, por causa do pecado, como sendo algo cheio de buraquinhos, como se fosse uma peneira. Só destruição. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, meu irmão, ela vem e encaixa de tal maneira que a gente se completa. Em seguida, nós devemos então não nos esquecer de Deus. Começar a meditar na palavra, estudar a palavra, desenvolver-se com a palavra, assumindo a nossa posição no campo espiritual. Quando nós fazemos assim, agimos dessa maneira, nós estamos dando oportunidades ao Senhor Deus de operar em nós, de agir em nossa vida, de nos transformar e nos modificar. Mas a maioria tem se esquecido. E por isso estão sofrendo. Essas nações pagãs, elas estão sofrendo. Os deuses que elas criaram não servem para substituir Jesus. Porque Jesus não pode ser substituído. Elas esqueceram, as pessoas esquecem da rocha que os formou, porque todos eles foram formados por Deus. Eu volto a bater na tecla. É preciso que a gente pense nesses povos. Nas cidades do nosso país, onde não há uma igreja sequer que pregue a verdade de maneira clara. Existem muitos clubes religiosos, mas não aquela igreja onde a verdade é explicada. Então nós temos que ir pregar. Nações com milhares de deuses, como a Índia. Nações gigantescas, o mundo muçulmano que não tem Jesus. Quem não tem Jesus está para sempre perdido. Mas eles têm outros deuses, mas esses deuses não são deuses, são demônios. Esqueceste da rocha que te gerou, e em esquecimento puseste o Deus que te formou. Eles não conhecem, estão precisando conhecer. Sacrifício a oferecer aos diabos e não a Deus. Meu irmão, eu acho que nós temos um compromisso diante de Deus. Se não pudermos ir, vamos financiar aqueles que se dispõem a ir. Vamos enviá-los em nosso nome. Vamos patrocinar a causa deles. Vamos fazer todo o esforço orando, dando sustento financeiro, sustento material, para que esses ilustres ministros de Deus invadam esse mundo levando a palavra de Deus, porque não há salvação. Os deuses que eles servem são demônios. O culto que eles julgam prestar a Deus, estão prestando ao arqui-inimigo da humanidade. E olha, estão pagando um preço caríssimo. As nações ricas, a taxa de suicídio é grande. Eles não servem a Deus. Tem igrejas cristãs com pomposos nomes, tem sacerdote, tem teólogos, mas eles servem ao Deus Mamon, o Deus do dinheiro, da riqueza. Uns servem ao Deus da ciência, outros ao Deus do ateísmo. Mas porque tem dinheiro, medicina alta, não existem as doenças normais do terceiro mundo. Mas estão morrendo, suicidando, porque esses deuses são demônios. Todos os deuses das nações são demônios. Só Jesus de Nazaré, a palavra de Deus, que é o representante do Senhor aqui. Passemos para a outra parte.
hit.